Oi, oi, pessoal! Hoje, dando seguimento ao assunto intestino, a saúde do seu intestino, eu venho perguntar para vocês sobre o hábito intestinal. Como é que é o seu hábito? Você tem observado se você fica muitos dias sem ir aos pés, ou você observa que várias vezes você precisa evacuar durante o dia, às vezes as fezes são amolecidas, diarreicas. Você já pensou também sobre como as emoções influenciam o seu hábito intestinal? Você é daqueles que quando fica muito nervoso, muito ansioso, logo precisa correr para o banheiro e tem aquelas fezes diarreicas? Ou também já sentiu aquela paixonite aguda com um monte de borboletinhas no seu estômago? Então, vamos entender um pouquinho sobre essa conexão cérebro e intestino. Os cientistas estudaram um pouco mais sobre isso, principalmente porque percebem que as pessoas têm essas mudanças intestinais em função, às vezes, de algumas emoções. Estão muito estressadas, muito ansiosas, muito alegres, enfim, nervosas. Muitos motivos são, né, muitas emoções são as que podem alterar o seu intestino. E o que os cientistas identificaram? Que sim, o nosso intestino tem células nervosas, quase mais ou menos aí 500 milhões de células nervosas e entre 30 neurotransmissores. E o que são os neurotransmissores? Vou dar a importância de um, como é a serotonina, que para muitas pessoas fica mais fácil falar sobre o hormônio do bem-estar, que na verdade é um neurotransmissor que traz sim essa sensação de bem-estar para o organismo. Ou seja, quando a gente vai pensar nas nossas emoções, naquele nervosismo, ou quando a gente está constipado, não consegue ir aos pés durante muitos dias e fica de mau humor, tem tudo a ver sim com isso. A gente tem essa sensação desconfortável, às vezes as pessoas ficam com aquela atenção desviada ou sem foco, tudo por causa de como o intestino está se comportando. Outra importante falar sobre a mudança do hábito intestinal é que essa alteração repentina que pode ocorrer nesse nosso hábito intestinal é um sinal de alerta para algumas doenças. E o Instituto Nacional do Câncer coloca como sendo uma das principais sinais e sintomas para o câncer de intestino ou câncer colo-retal, como também conhecido. Agora a gente precisa entender como é que funciona isso. Então, o hábito intestinal, ele tem uma certa frequência e cada pessoa é diferente. Mas o que nós precisamos dar atenção? Quando ocorre uma mudança, uma alteração repentina desse hábito, por exemplo, de uma semana para outra você tem diarreia e de repente constipação. Então essas alterações repentinas associadas a fezes com sangue, associadas com desconforto, uma sensação desconfortável, um abdômen com massa, ou também perda repentina de peso, ou fraqueza sem uma causa específica, anemia, enfim. São sinais que podem ser um alerta e a gente precisa procurar serviços de saúde para entender melhor o que está acontecendo com o nosso intestino. Semana que vem a Thalita vai falar sobre a prevenção, focando nos alimentos, o quanto a nossa alimentação é importante para a saúde do nosso intestino. E você vai ver que isso também influencia no seu corpo, relacionado ao seu peso corporal. E hoje a gente trouxe bastante para entender um pouquinho sobre as emoções e entender que sim, quando a gente consegue manter um hábito intestinal mais saudável, mais adequado para você como indivíduo, você vai sentir um bem-estar maior, você vai sentir mais felicidade, ok? Então fica a dica aí, dê aquela observação, principalmente no autocuidado, né? Prestar atenção ao seu corpo e como está o seu intestino.